Olá, minhas amigas e meus amigos. Semana terminando, acabou setembro, está aí eleição na nossa porta. Com setembro chegou a primavera, dia 22 chegou a primavera. Nós vamos votar durante a primavera. E essa reflexão que eu gostaria de fazer com vocês que me acompanham e que vão comparecer às urnas nesse domingo. Eu gostaria que, se você ainda não estiver inscrito, que não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos, então, à leitura para vocês do artigo que eu escrevi, que foi publicado em 38 jornais, inclusive em 8 capitais, com os comentários nas entrelinhas. O título é Primavera na Urna. No próximo domingo, as urnas nos esperam para decidirmos nosso próprio futuro e de nossos filhos e netos. Vamos dar procuração para outros brasileiros agirem em nosso nome, fazendo e mudando leis, administrando o dinheiro dos nossos impostos. Não é o único momento em que o poder emana do povo, mas é o mais importante, porque formaliza a entrega do poder. Eu falei em procuração, né? A campanha eleitoral é isso, é a combinação das cláusulas de uma procuração. Ah, você vai fazer isso? Tá, então eu te dou poder, né? Te dou o voto. E vou pagar imposto também. E o dinheiro que sai do meu bolso tem que ser bem administrado. Não pode ser desviado para outros fins que não seja em benefício dos brasileiros. Não pode ser usado em benefício próprio, nem em benefício do partido político. Porque senão perdem os hospitais, as escolas, a infraestrutura, a manutenção da segurança, né? Tudo isso perde. Votei pela primeira vez em 3 de outubro de 1960. Meu eleito, Jânio Quadros, renunciou no ano seguinte, 25 de agosto de 61, criando uma crise que nos tirou o voto direto para presidente. Ele renunciou, assumiu o vice. O vice não era vice dele, era o vice oposto, porque naquele tempo tinha candidato a presidente e candidato a vice, não era a mesma chapa. Quem elegeu o Jânio Quadros não queria eleger o João Goulart. Eu mesmo votei no Milton Campos. Eu lembro da propaganda no dia 3, votem nos dois, Jânio e Milton. E o vice estava lá na China comunista, quando ele renunciou. Aí foi, e agora? Volta, não volta, volta, não volta. Ficou em Montevidéu, não voltou para o país, né? Até que voltou aceitando parlamentarismo, regime parlamentar, tirando poderes dele para não poder continuar. Depois ele fez um plebiscito, virou presidente, e aí fez o que ele queria fazer, inspiração da China comunista, e deu 64. De Castelo a Tancredo e Sarney, 6 presidentes foram eleitos pelo Congresso Nacional. Eu lembro, cobri a eleição de Geisel ganhou de Ulisses, Figueiredo ganhou de Euler Bentes, era Arena versus MDB. Bom, quando voltou a eleição direta para presidente, em 1989, a polarização Lula e Collor, no segundo turno, foi semelhante à de hoje, com ânimos à flor da pele, esquerda e direita se digladiando. Eu cobri aquela campanha. Mediei o debate final entre os dois. Comentei várias vezes o Ibope. Transmiti os resultados. Mas não lembro dos nomes dos ministros do Tribunal Eleitoral, nem dos juízes do Supremo naquela época.
eles não se salientavam. Naquele tempo, esses tribunais agiam com discrição, sem intromissão ou ativismo. Sem intromissão, que eu digo, é além dos seus poderes, da sua jurisdição, obedecendo o segundo artigo da Constituição, que separa 3 poderes independentes e autônomos. Collor ganhou e depois sofreu impeachment. No Supremo, foi inocentado sob a constatação de que notícia de jornal não é prova. Outro dia, André Mendonça fez a mesma coisa em relação a uma queixa de Randolfo Rodrigues sobre imóveis, aquela história dos imóveis da família Bolsonaro, né? Eu cobri o julgamento lá. Olha, isso não é prova, isso é notícia de jornal. E Collor foi inocentado. Ele foi condenado por crime de responsabilidade, que é um julgamento político no Senado. O julgamento de ação penal, ele foi absolvido. Assumiu o vice Itamar, que nos deu o real, e o fim da hiperinflação. Ontem eu comentei com vocês que, quando chegou o real, a inflação era 5.000% ao ano. Foi derrubada para 5% ao ano. Depois vieram eleições presidenciais com disputas entre PSDB e PT, entre mais esquerda e menos esquerda. Eu costumo dizer assim, é a concorrência entre Coca-Cola e Pepsi-Cola. É a mesma coisa, né? Bom, um paladar ligeiramente diferente entre um e outro, né? Após o desastre da corrupção e a apropriação do Estado, apareceu Bolsonaro, despertando uma maioria que o elegeu em 2018. Naquele ano, houve polarização direita versus esquerda, mas atenuada porque Lula estava cumprindo pena. Foi a primeira eleição em que o vencedor tinha apenas um celular e nem gastou o pouco que tinha, mobilizou as redes sociais e as pessoas e ganhou a eleição. Condenações anuladas. Condenações anuladas e liberado para ser candidato pelo voto de juízes que hoje comandam o TSE e presidem a eleição, Lula voltou à cena e a campanha ficou acirrada, embora ele não tenha se exposto às ruas. Agora chega o dia do julgamento final, o julgamento pela mão do povo. Os 2 candidatos acham que vencem nesse domingo e decidem. Um olha para as pesquisas e o outro olha para as ruas. Nunca houve tanta pesquisa e elas foram tão noticiadas quanto a movimentação dos candidatos. Por isso, vai ser um teste definitivo das pesquisas, que erraram feio na última eleição presidencial. Não só na eleição presidencial, como em eleições para governadores e eleições para senadores. Nunca vi uma campanha tão animada, nem uma escolha tão fácil. Afinal, os 2 submetidos ao julgamento das urnas são bem conhecidos. Lula foi presidente por 8 anos, comandou o PT, que governou 6 anos depois dele, uma exposição de 14 anos no governo. Bolsonaro, domingo, terá 3 anos e 9 meses de presidência. O que os 2 fizeram
e deixaram de fazer é conhecido por todos. De nenhum eleitor será aceita a desculpa de eu não sabia. No último dia 22, entrou a primavera, estação das flores, da renovação da vida. Vamos votar em plena primavera. Que tudo que ela simboliza nos inspire a contribuir para que se espalhe uma longa primavera sobre todos nós brasileiros, até nossos bisnetos. De Brasília, Alexandre Garcia.